Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 8ª aula ao vivo. Essa nossa aula ao vivo de toda quarta-feira, às 5h57 da manhã. E se tu tá chegando aqui de paraquedas, se porventura tu tá chegando aqui de paraquedas, te dou essas boas-vindas e vou te explicar rapidamente como tudo funciona por aqui. O que acontece? Toda quarta-feira, às 5h57 da manhã e toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu dou uma aula ao vivo aqui no YouTube. Na quarta-feira, as nossas aulas são mais focadas para mentalidade financeira, para desenvolver justamente aquilo que é a base para toda pessoa que quer enriquecer. Não adianta só técnica, só ferramentas. Eu preciso ter a mentalidade correta, eu preciso saber usar o martelo, não adianta eu ter só o martelo. Bom dia, gente que está chegando aí, muito bom dia. Deixa eu mandar aqui no bate-papo também. Não adianta eu ter só o martelo e não saber usar, eu querer bater com o cabo para colocar o prego na parede. Isso não funciona. Então não adianta eu ter só a ferramenta. E não adianta também eu ter só a mentalidade se eu não tiver as ferramentas. Então toda quarta a gente trabalha a nossa mentalidade financeira e toda sexta-feira eu dou uma aula ao vivo do quadro Mão na Massa, que é justamente para ensinar um conhecimento aplicável, que eu consiga sair da aula aplicando algo novo para eu entrar na rota da riqueza e quem sabe acelerar na rota da riqueza, certo? Então é toda quarta e toda sexta-feira. E essas aulas duram por volta de 30 a 40 minutos. Então qual é a recomendação que eu te dou aqui, agora que a gente já vai começar o conteúdo da nossa live de hoje é o que? Elimina as distrações, tá? Elimina tudo que é tipo de distração, tá no celular, coloca no modo avião se estiver no Wi-Fi, e se tu tiver na 3G não vai dar certo, mas tira as notificações. Se tu tá no computador, coloca o celular de lado, tá? Por quê? Toma a decisão de ser uma pessoa monotarefa, uma pessoa que faz uma coisa por vez, porque já é comprovado que a gente não consegue fazer mais de uma coisa por vez. Se eu estou dando atenção para uma coisa, eu não estou dando para outra. A gente acaba fazendo essas trocas. E se tu decidiu estar aqui para justamente descobrir qual é o teu perfil financeiro e o que exatamente tu tem que fazer para melhorar tudo que tu quer melhorar na tua vida relacionado às tuas finanças, tu precisa estar comigo 100% aqui comigo para escutar o que eu vou te dizer, fazer os exercícios que a gente vai fazer hoje, buscar identificar o teu perfil e ver justamente o que tu tem que melhorar para acessar a rota da riqueza. Por quê? Porque hoje eu vou te ensinar justamente isso. Os 5 tipos, os 5 perfis financeiros que as pessoas mais têm. Só tem esses 5? Não, existem mais. Mas esses são os tipos mais comuns, mais normais da gente ver por aí. E aí não existe um perfil financeiro certo ou errado. Não existe isso. Na verdade, cada um tem uma certa característica, cada um tem os seus pontos fortes, cada um tem os seus pontos fracos. E qual é a ideia de tudo isso? Eu pegar meus pontos fortes e exaltar os meus pontos fortes. É eu exaltar ao máximo. E eu pegar meus pontos fracos e trabalhar essa parada aqui. Porque eu vou ver que existem vários perfis e cada perfil tem alguns pontos fortes e outros pontos fracos. Nenhum é um semideus. Não existe isso, né? Então a gente pode pegar alguns pontos fortes de outros perfis, instalar comportamentos e hábitos que vão fazer com que a gente tenha um perfil customizado, que seja um pouco de um tipo de perfil, comportamentos de um perfil e um pouco de outro perfil, de forma que eu seja realmente daquela maneira que eu quero ser, que eu acredite que vai me levar para mais perto de onde eu quero chegar. E essa aula ao vivo, esse é um conhecimento que ele vem do livro que se chama Casais Inteligentes Se Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que acredito que foi a primeira pessoa, o primeiro educador financeiro que surgiu no Brasil. E no livro, lá nesse livro, ele aponta 5 perfis financeiros, que é justamente os perfis que eu vou falar hoje para vocês, acrescentando algumas coisas que são pontos que eu acredito que também existam. Então eu peguei esses 5 perfis desse livro do Cerbasi e acrescentei mais algumas opiniões minhas a respeito desses próprios perfis financeiros, certo? E qual é a ideia, né? A gente só consegue melhorar o que a gente consegue medir. Isso o Peter Drucker falava há muito tempo atrás. Eu só consigo melhorar aquilo que eu consigo medir. E, na minha visão, eu só consigo medir aquilo que eu realmente conheço, aquilo sobre o qual eu realmente tenho clareza. Então a minha busca é sempre por ter clareza das coisas. Quando eu tenho clareza, eu consigo medir aquele negócio, eu consigo mudar aquele negócio. Então eu só vou conseguir melhorar o que eu consigo medir. Eu consigo medir os meus comportamentos, como que eu venho agindo? Consigo, mas eu tenho que ver exatamente quais são eles. E muitas vezes a gente passa a vida corrida, a gente acaba dizendo, nossa, a vida é muito corrida, eu não consegui identificar isso. Só que, poxa, a gente tem que parar um momento, 30 minutos numa quarta-feira, 5h57 da manhã, tem que parar um momento e pensar, para aí, como eu venho agindo?
Como eu gostaria de agir? O que eu preciso fazer para sair daqui e chegar aqui? Muitas vezes a gente passa a vida corrida e não se dedica 30 minutinhos para pensar sobre isso. 40 minutinhos, 1 hora que seja, que tu fique refletindo por mais tempo depois que a gente terminar essa aula ao vivo aqui. Mas se eu não parar para pensar o que eu tenho que melhorar, eu vou estar sempre apagando incêndio. Sempre apagando incêndio. Surge fogo, apaga incêndio. Surge fogo, apaga incêndio. Então, esse é o momento de focar, da gente focar aqui e começar a falar sobre os perfis financeiros. Antes de eu começar a falar sobre os 5 perfis financeiros que existem, primeira coisa que eu quero te dizer, não existe certo e errado. Não existe o melhor e o pior. Cada um tem pontos fortes e pontos fracos, certo? Pode ser que tu tenha características de mais de um perfil. A ideia aqui é que tu identifique qual é aquele perfil que é preponderante nas tuas características, nos teus comportamentos. Com qual tu mais se identifica, não é com qual tu só te identifica. É com qual tu mais se identifica, que aquele é o mais predominante, é o mais proeminente em ti, né? Então, a ideia é explorar ao máximo os pontos fortes do teu próprio perfil e a gente conseguir pegar esses pontos fracos e moldar esses pontos fracos para mudar algumas características que vão te dar um boost, vão te dar um perfil customizado que vai ser melhor do que qualquer um deles separados. E se tu quiser, ainda tem como mudar o teu perfil, tá? Porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho um perfil, a síndrome de Gabriela, se eu não me engano, que eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Só que na verdade isso não existe. A gente tem como mudar comportamentos, a gente tem como mudar algumas características, a gente tem como mudar os nossos hábitos. E para eu mudar um tipo de perfil, depois a gente vai falar mais sobre isso, eu preciso mudar meus comportamentos e meus hábitos. Mas depois a gente vai entrar justamente nesse assunto. Por quê? Porque a gente não vai falar sobre hábitos aqui hoje. Eu já fiz uma aula ao vivo que está postada no meu canal no YouTube, está postada no Facebook também, que é justamente sobre hábitos. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição desse vídeo, eu vou deixar depois o link dessa aula sobre hábitos, que eu falo exatamente como eu mudar um comportamento, como eu mudar um hábito, tá? Como é formado um hábito, exatamente a ciência por trás ali. O que existe dentro do hábito? O que eu preciso mudar para eu conseguir tirar um hábito ruim e implantar um hábito bom. Eu parar de fazer algo que eu sei que não é exatamente o que eu quero fazer, mas aquilo já virou hábito, eu começar a ter um comportamento diferente, eu implantar um hábito bom. Não é complexo. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para tu assistir depois dessa aula em que eu falo sobre os hábitos, como mudar um hábito e eu até cito os hábitos que eu considero indispensáveis para acessar a rota da riqueza. Certo, gente? Então, vamos lá. Já batemos esses pontos, não tem certo e errado, pode ser que tu tenha característica de mais de um perfil, a ideia é explorar teus pontos fortes e trabalhar teus pontos fracos para tu não te sabotar mais, e se tu quiser, tu ainda pode mudar o teu perfil, mudando teus comportamentos e teus hábitos. Primeiro, perfil financeiro. O primeiro perfil financeiro foi o primeiro perfil que eu tive, eu já comentei algumas vezes que eu tinha esse perfil, o perfil dos poupadores. O que é esse perfil dos poupadores? Poupadores são aquelas pessoas que poupam muito dinheiro. Poupar não no sentido do investimento poupança, poupar no sentido de guardar. Elas se sentem bem por salvar dinheiro. Ou seja, qualquer gasto que na cabeça delas é supérfluo, ela não quer fazer. Ela quer fazer o mínimo de gasto possível. A ideia é poupar ao máximo, guardar dinheiro ao máximo. E são pessoas que não suportam dívidas. Não suportam dívidas. Como elas poupam e suam pra caramba para poupar, elas não querem nada que vá tirar um centavo de dinheiro delas. Nada que vai tirar um centavo de dinheiro delas. Em geral, são pessoas que são criticadas pelos amigos, pelos familiares por serem avarentas. Vai observando aí que eu vou falando e tu vai vendo qual é o teu perfil, certo? São criticados pelas pessoas por serem avarentas ou mão de vaca, por ser aquelas pessoas que dizem, né, mão fechada, mão de vaca, pessoas seguras. Algumas pessoas dizem assim, mas geralmente são criticadas ou até as pessoas brincam com os poupadores dizendo que elas são mão de vaca, mão fechada. Não necessariamente uma crítica destrutiva com um olhar muito forte, assim, sabe? Mas são pessoas que geralmente elas se restringem ao máximo no momento presente.
se restringe ao máximo. E eu era assim, eu economizava no cafezinho, eu cheguei a tomar água em banheiro de boate para não comprar uma água. Olha isso, meu Deus, que absurdo. Mas são pessoas que realmente extrapolam o limite do razoável para a maioria das pessoas, porque para elas estão sendo razoáveis, para elas estão sendo normais, mas são pessoas que buscam guardar muito dinheiro hoje para o futuro. Isso pode fazer com que essas pessoas, os poupadores, comecem a viver demais o futuro e viver de menos o presente, esquecendo o momento presente. E aí acabam entrando nessa roda viva de estar sempre fazendo as coisas pelo futuro, que era a minha característica antigamente. Eu estava sempre focando no futuro. Ah não, hoje tu está dormindo pouco, tu está dormindo 5 horas por dia, mas é por causa do teu futuro que tu tem aquela meta lá. Ah não, mas tu não está fazendo academia hoje, não está fazendo exercício porque tu está trabalhando lá pro futuro. Sabe? Tudo pro futuro. Tu não vai fazer essa viagem agora porque tu está poupando lá pro teu futuro. E aí tu acaba vivendo só o futuro e nunca o presente. Só que se tu sempre viver o futuro e nunca o presente, o futuro ele nunca vai chegar porque o futuro não existe. Então, por quê? Eu estou poupando pro futuro. Hoje, por volta, digamos que tu tenha 30 anos, 40 anos, 50 anos. Quando tu chegar em 70, 80, 90, talvez tu também esteja com essa mesma mentalidade, porque tu passou 30 anos pensando da mesma maneira. Será que tu vai conseguir mudar esse mindset sem exercitar essa mudança de hábitos? Então fica mais difícil, entende? A gente começa só a viver o futuro. Essa é a primeira característica. Se os poupadores aprenderem a investir bem o seu dinheiro, pode ser que eles venham a ter uma situação bem confortável no futuro, porque eles conseguem salvar, conseguem guardar bastante dinheiro. Então, se eles investirem bem, com certeza eles vão ter uma situação financeira confortável no futuro, mas eles vão ter que ter esse comportamento de chegar no momento do futuro e dizer, pronto, o futuro que eu pensava lá atrás, agora é o meu presente, porque agora eu vou começar a curtir. O maior receio é que realmente a gente sempre fique vivendo o futuro e nunca o momento presente. Mas se as pessoas investirem bem, no longo prazo elas tendem a ter uma situação financeira confortável. Porém, são pessoas que, na maioria, são escravas da poupança, escravas do ato de poupar, que se sentem mal quando não poupam dinheiro, quando tem que gastar algo que está imprevisto. Realmente se sente mal, eu me senti assim. São pessoas que se sentem mal quando a gente gasta um dinheiro que não estava previsto, que se tivesse planejado, poderia não ter gasto, a gente começa a se culpar, se martirizar. E aí a gente acaba virando escravo da poupança, escravo do ato de poupar. E acaba colocando muitos dedos, apontando muito pra gente, porque a gente acaba tendo esses comportamentos que realmente não era aquilo que a gente tinha planejado. E os poupadores, eles não lidam muito bem quando as coisas saem fora do controle. Quando as coisas saem fora do controle. Então a gente fica, sim, um pouco escravo da poupança. Pontos fortes dos poupadores. O primeiro é a disciplina. Os poupadores geralmente são extremamente disciplinados. Os poupadores são geralmente muito disciplinados e também eles têm uma forte capacidade de mudar comportamentos. Eles não lidam muito bem com o imprevisto, mas eles conseguem mudar justamente por essa característica da disciplina. Então eles conseguem ter a capacidade de começar a poupar mais, se eles quiserem, de diminuir a poupança se eles quiserem, mas isso é difícil. Geralmente os poupadores cada vez começam a poupar mais e viver mais o futuro, mas eles têm essa característica de serem muito bem disciplinados. Os pontos fracos dos poupadores é que geralmente eles se conformam com uma vida mais simples do que eles poderiam ter. E muitas vezes eles querem ter uma vida melhor, só que eles o merecimento deles é um pouco baixo, porque eles estão sempre vivendo o futuro. Então eles se contentam em ter menos do que eles gostariam hoje, pensando que vão ter mais do que gostariam amanhã. E pode ser que tenham, mas existe o receio de que esse amanhã nunca chegue. Nunca chegue. Por quê? Porque amanhã é nunca, porque o futuro é nunca. A única coisa que existe é o presente, né? A única coisa que existe é o presente. A gente tem que se planejar? Tem. Mas viver demais o futuro e de menos o presente é complicado, é um problema. Então um ponto fraco é esse conformismo com qualquer coisa e não com aquela vida que eu quero ter. Esse é um ponto fraco dos poupadores. Um outro ponto fraco é um certo tipo de restrição a coisas novas. Porque geralmente o poupador ele é alguém muito disciplinado. Então ele não quer conhecer muitas vezes algo novo para não atrapalhar na disciplina dele. Pode ser que se ele conhecer um hobby novo, ele comece a gastar mais porque ele curtiu fazer aquele novo esporte, ele curtiu fazer aquela nova atividade. Tá? Então ele geralmente tem uma certa restrição a
novas experiências, porque ele não quer que isso atrapalhe a disciplina dele. Tem mais gente chegando aí, muito bom dia, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, falamos sobre os poupadores, características, pontos fortes e pontos fracos. Vamos para o segundo perfil financeiro. É o perfil justamente oposto, são os gastadores. Os gastadores. Como que são essas pessoas? É o oposto do poupador. Os gastadores, eles buscam viver o momento presente e dane-se o futuro. Então, o futuro não importa, o futuro não existe. São aquelas pessoas que dizem assim, ou que pensam assim, eu vou viver bem o hoje, confortável hoje, porque o amanhã é incerto, porque o amanhã não é garantido, pode ser que eu morra, pode ser que Deus o livre eu venha a falecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e aí eu não vivi bem hoje, eu fiquei me prendendo, não, eu vou pegar e vou viver bem hoje, eu vou gastar mesmo porque o dinheiro foi feito para isso e bola para frente. São pessoas que geralmente gostam de ostentar. Sabe aquelas pessoas da ostentação mesmo? São geralmente pessoas que gostam de ostentar e que têm um estilo de vida que geralmente faz sucesso entre os amigos. São pessoas que têm um carro novo, que estão sempre trocando de carro. São pessoas que usam roupas de marcas caras, de marcas requisitadas que as pessoas mais gostam. São pessoas que fazem viagens diferentes, viagens diferenciadas. Dá uma hidratadinha aqui. São pessoas que fazem viagens que talvez a maioria dos seus amigos não faça, são aquelas pessoas que realmente fazem sucesso com os amigos e fazem eles ficar comentando sobre o estilo de vida que eles têm. Só que são pessoas que gastam tudo o que ganham, ou até um pouco mais às vezes. São pessoas que também não estão muito aí, se vão gastar um pouquinho a mais, se vão entrar num cheque especial, se vão ter que atrasar um pouquinho o pagamento do cartão de crédito, elas não estão muito ligadas nisso. Por quê? O foco delas está em curtir o momento presente. São pessoas que não se sentem incomodadas em fazer financiamentos, fazer empréstimos, ter parcelas para pagar, desde que elas tenham coisas, consigam comprar aquilo que elas querem comprar, seja produtos, sejam experiências, seja contratar serviços, desde que elas consigam para hoje. São pessoas que valorizam muito o momento presente, que valorizam muito o hoje. Então elas não são muito encanadas assim, vou pagar um jurinho ali de 2% ao mês durante 6 meses, zero estresse, mas eu quero fazer a minha viagem para a praia e eu tô sem dinheiro e tá beleza. Entende? São pessoas que não estão muito encanadas com isso. E quando essas pessoas poupam algum dinheiro, quando elas salvam, quando elas guardam algum dinheiro, significa que é para elas pegar esse dinheiro e gastarem logo ali na frente. Elas só poupam para gastar mais adiante. Elas não conseguem ter uma poupança contínua. Elas têm esse hábito de gastar, só que elas não têm o hábito de poupar. Elas só poupam quando tem um deadline ali curto, quando elas logo já vão gastar aquele dinheiro, certo? E para essas pessoas, as dívidas são muito prováveis. E esse é o principal ponto de atenção para ti que talvez esteja te identificando com esse perfil mais gastador. Por quê? Com o tempo, a maioria das pessoas trabalham, né? Então tem o seu salário, tem os seus rendimentos, e com o tempo, se eu mantiver essa característica de gastador, eu vou diminuir a minha capacidade produtiva. Geralmente as pessoas recebem o salário, os rendimentos ou por tempo de trabalho ou por resultado. Com o tempo a minha capacidade produtiva diminui. Então a possibilidade de eu cada vez mais começar a ganhar mais dinheiro diminui porque eu vou ter os menores resultados. Se eu não poupar, se eu não tiver renda passiva, os meus resultados financeiros vão diminuir. Se eu me aposentar, contando com a Previdência Social, eu vou perder muitos benefícios, eu vou perder muito dinheiro. Então a nossa renda com o tempo ela acaba diminuindo. E se a pessoa mantiver o comportamento gastador, ou quem sabe elevar esse comportamento gastador, ela vai ter um problema sério porque ela vai começar a entrar em dívidas. Porque ela vai começar a diminuir a renda e manter ou aumentar os seus gastos. Então as dívidas para pessoas com esse tipo de perfil é muito provável. Dívidas realmente que podem ser grandes, podem ser muito grandes, porque elas mantêm o mesmo comportamento gastador. E são pessoas que tendem a ter uma dificuldade financeira no futuro, principalmente e talvez até no presente, sabe por quê? Porque pessoas desse perfil gastador, elas não têm um perfil de poupar, elas não têm essa característica de poupar e de ter uma reserva financeira. Geralmente são pessoas que não têm nenhuma reserva financeira. Então, se eu não tenho nenhuma reserva de emergência, nenhuma reserva de segurança, quando acontece algum imprevisto na minha vida, qualquer tipo de imprevisto, se essa pessoa é demitida, se essa pessoa bate o carro justamente no dia que o carro estava sem seguro,
se estourou um cano em casa e deu uma obra maior do que imaginava, entende? Várias emergências podem acontecer. Se ela não tem uma reserva, ela já tem o comportamento de gastar tudo que ela ganha, ela vai ter que começar a se endividar e pode começar a ter problemas financeiros tanto no presente quanto prolongar eles para o futuro, certo? E os poupadores, eles são escravos da poupança. Os gastadores, eles são escravos das contas para pagar. São aquelas pessoas que estão sempre pagando. Sempre pagando boletos, sempre pagando contas e talvez, muitas vezes, elas criem boletos para pagar. Porque elas não têm tantas contas para pagar. Talvez elas recebam, ganhem mais dinheiro do que elas efetivamente têm de contas para pagar. Mas elas vão lá e gastam. Elas têm esse comportamento habitual de gastar. E se dão justificativas dos mais variados tipos. Eu mereço, eu preciso de uma blusa nova, eu tenho que trocar de carro mesmo, o meu já deu problema mês passado, eu vou ter que trocar. Elas se dão várias justificativas para realmente gastar o seu dinheiro. Porque isso é um comportamento, isso é um hábito, é um comportamento, um condicionamento que ela vem tendo há vários anos. Então ela começa a se justificar e realmente vai executando esse mesmo tipo de comportamento, vai perpetuando esse hábito com o tempo. Pontos fortes dos gastadores. Existem pontos fortes para os gastadores, tá? Se tu tem esse perfil, não fica chateado. Primeiro, são pessoas que têm hábitos pouco rotineiros, são pessoas que estão sempre fazendo coisas novas. Então esse é um ponto forte. Ter um hábito, ter uma rotina é bom sim, mas também fazer coisas novas, diferentes, ter novos desafios, ter novas experiências, isso também é muito legal. E esse é um ponto forte dos gastadores, porque eles priorizam bastante o momento presente. Então eles estão sempre eles são abertos a ter novas experiências. Além disso, eles também têm uma vida que não cai na rotina, porque algumas vezes quando a gente não toma um certo cuidado, a gente tem hábitos, a gente instala uma rotina, a gente define uma rotina, mas fica muito quadrado, fica muito preso em uma rotina, em um certo tipo de comportamentos, em um certo número de comportamentos, e a vida acaba ficando meio chata. E a gente muitas vezes não acha que tem que continuar daquele jeito e não muda, não se abre a experiências novas. Então tem essa característica de se abrir a novas experiências, fazer coisas novas, diferentes, e a vida dos gastadores, ela nunca cai na rotina, porque eles estão sempre achando coisa para fazer. Eles têm que achar alguma coisa para gastar dinheiro. Então eles sempre estão encontrando coisas para fazer, produtos para comprar, então eles acabam tendo experiências diferentes. Esses são os pontos fortes dos gastadores. Ponto fraco, insegurança financeira, em relação ao presente e ao futuro. Em relação ao presente, porque não tem nenhum tipo de reserva. Qualquer emergência que acontecer vai balançar muito a estrutura financeira de uma pessoa que tem esse perfil gastador. E no futuro, porque, lembra, ela gasta tudo que ela ganha ou ela gasta mais do que ela ganha. Então, certamente, ela vai ter uma possibilidade de ter problemas financeiros muito maior do que a maioria das outras pessoas, exceto a do próximo perfil que a gente já vai começar a falar. São pessoas que têm uma dependência muito grande de estabilidade no emprego ou estabilidade de rendimentos, de salário. Por quê? Porque elas precisam ter uma certa quantidade de dinheiro porque elas gastam muito. Então elas precisam ganhar dinheiro e ter uma certa estabilidade nisso porque elas têm gastos altos, certo? Então esse é um ponto fraco, porque sempre que a gente depende de algo que está fora da nossa zona de controle, fora da nossa zona de influência, isso tende a dar problema em algum momento. Porque se não está no meu controle, se eu não consigo influenciar aquilo, eu estou totalmente alheio àquela situação. Eu não governo nada ali. Então, se eu precisar só contar com isso, é a mesma questão da Previdência Social. Se eu contar só com a Previdência Social, que eu não tenho controle nenhum, que eu não sei se quando eu for me aposentar, a idade para se aposentar não vai estar em 75, 80 anos, porque não sou eu que controlo isso, eu vou ficar dependente de outras pessoas. Isso tende a dar problema no longo prazo. E são pessoas que têm aversão a qualquer tipo de orçamento, a qualquer tipo de controle financeiro. São pessoas que têm aversão até a olhar conta, a olhar fatura, a fazer qualquer tipo de controle. Elas não gostam disso. O foco do gastador é viver o momento presente, dane-se o amanhã, deixa para lá o amanhã, depois eu penso, e isso aí deixa para depois, certo? Essas são as características do perfil gastador. Agora vamos para o terceiro perfil financeiro, o perfil dos descontrolados, e esse é o mais perigoso. Se tu for percebendo, já passei por aqui, poupadores, gastadores. Se tu não te encontrou ainda, se tu viu tudo que eu falei, tu escutou tudo que eu falei, e tu não identificou que esse é o teu perfil, fica atento porque pode ser descontrolado.
O descontrolado é o mais perigoso deles, porque o descontrolado ele não sabe nem quanto entra de dinheiro, nem quanto sai de dinheiro. Ele não tem uma clareza exata, ele não sabe exatamente quanto que ele ganha por mês e ele não sabe exatamente quanto que ele gasta por mês. A maioria não sabe, não tem nem noção de quanto que gasta por mês, tá? E eles estão sempre cortando gasto, são aquelas pessoas que muitas vezes param e pensam, meu Deus, eu estou economizando, eu estou cortando gastos aqui e ali, eu estou deixando de comprar várias coisas que eu comprava antes, que eu gostaria de parar de comprar, eu estou fazendo tudo isso, mas por que não dá resultado? São pessoas que realmente vivem a situação. Por quê? Porque por mais que elas cortem, elas não controlam. E eu só consigo melhorar aquilo que eu consigo medir. E são pessoas que realmente não medem, porque elas não controlam nada. Então, são pessoas que sempre estão cortando gastos, sempre fazendo mudanças para melhorar as suas finanças, a sua situação financeira, mas nunca é o suficiente. E são pessoas que não sabem o porquê, que ficam se perguntando por que isso acontece comigo. Por que eu corto e parece que eu vivo sempre mais restrito, com mais restrição e nunca dá? É porque eu não tenho controle. São pessoas que com frequência usam o cheque especial ou pagam uma parcela mínima ali do cartão de crédito, da fatura do cartão de crédito. São pessoas que realmente elas não estão muito ligadas, entende? Elas não têm o controle total das coisas. Então, se precisar de dinheiro, eu uso um pouquinho de cheque especial ali, tiro um pouquinho, pago um jurinho, tá beleza? Se faltou dinheiro, eu vou pagar a fatura do cartão de crédito, não toda a fatura, eu vou pagar uma parte menor, vai gerar um jurinho, mas tudo bem, é o que dá para fazer esse mês. E o controle financeiro para essas pessoas não é uma prioridade. Realmente não é uma prioridade. Elas não gostam desse negócio de ter controle. Elas se sentem um pouco presas por estar fazendo um controle financeiro, acham que isso não é muito efetivo, acham que isso não vai trazer tantos benefícios para elas. Só que essas pessoas, geralmente, elas não realizam seus sonhos. Não realizam seus sonhos. Por quê? Porque nunca sobra dinheiro para isso. São pessoas que não têm controle financeiro. Ou seja, elas não têm clareza sobre o quanto de dinheiro elas conseguem guardar, poupar, e elas nem têm esse comportamento de poupar. Geralmente elas não têm, porque elas não têm esse controle. E quando a gente não tem controle, a gente acha coisas para gastar, né? Então, geralmente são pessoas que não realizam tudo aquilo que querem realizar. São pessoas que vivem mais fazendo aquilo que dá, sabe? Fazendo aquela viagem que dá, morando onde dá, tendo o carro que dá, tudo que dá. Comprando o café que dá, comprando os alimentos que dá, tendo a rotina que dá, sabe? Porque eu não tenho controle. Quando eu não tenho controle de algo que eu posso ter controle, eu estou terceirizando isso e eu não estou melhorando, eu não consigo melhorar porque eu nem sei exatamente quanto eu ganho e quanto eu gasto. E talvez seja essa situação, e talvez tu sinta que a rotina, ela consome todo o teu dinheiro. Toda a tua rotina, sem tu fazer nada diferente, o teu dinheiro ele já vai. Parece que o dinheiro ele tem um fluxo que é longe de mim, parece que eu estou repelindo dinheiro. E pode ser que tu esteja, se tu tem esse perfil, repelindo dinheiro justamente por ter esses comportamentos. Falta clareza e falta conhecer para eu poder medir, e quando eu medir, eu posso começar a melhorar. Como ponto forte do perfil descontrolado, eu realmente pensei bastante, mas eu não encontro nenhum ponto forte. Porque além dele não viver o momento presente, ele não vive o futuro. Porque ele não tem o controle das coisas. Ele não tem o controle nem do planejamento futuro, nem do momento presente. O gastador, ele tem o perfil de que ele vive o momento presente. Ele vive esse momento atual agora, tá? E aí o futuro, ele dane-se. O poupador, ele só vive o futuro, não vive o presente. Mas o descontrolado, ele não tem controle, ele não sabe nem hoje, nem amanhã. Ele não tem muito bem esse controle, ele acaba não fazendo exatamente nada do que ele gostaria, tanto hoje quanto no futuro. Pontos fracos do descontrolado. Pessoas com perfil descontrolado, elas têm uma séria falta de disciplina. Uma séria falta de disciplina. E muitas vezes elas acreditam que é falta motivação. Só que motivação ela te leva a te dar um passo. O primeiro passo. A disciplina é que vai te levar mais longe. Mas a motivação, não. A motivação só te dá o primeiro boost ali, o sprint. Mas o que te faz conseguir se manter na rota da riqueza é justamente a disciplina. E as pessoas do perfil descontrolado, elas não têm disciplina, elas têm uma disciplina muito fraca mesmo. Elas pagam desnecessariamente juros, porque vira e mexe, como elas não têm controle, elas estão pegando dinheiro do cheque especial, que é o limite da conta bancária ali, e elas também acabam pagando um valor menor do que toda a fatura do cartão de crédito. E aí elas acabam incorrendo em juros de 12% na média ao mês por essa parcela que faltou elas pagarem. Então, se isso virar um comportamento recorrente,
se elas tiverem uma emergência financeira, se elas tiverem uma emergência e não tiverem reserva financeira para isso, para bancar isso, elas podem entrar numa bola de neve muito negativa aí. E um outro ponto fraco seria a desorganização, né? Porque além de não ter disciplina, são pessoas que não se organizam para controlar o seu dinheiro. Porque muitas vezes a gente acha, ah, meu Deus, é muito difícil controlar o dinheiro, é muito complicado, envolve muito tempo. Eu já dei 2 aulas ao vivo aqui mostrando. Uma delas eu mostro exatamente como viver no azul, como nunca mais viver no vermelho e conseguir investir todo mês. E na outra eu mostro na prática como eu faço o meu controle financeiro. Eu vou deixar aqui também no box da descrição dessa aula o link dessas aulas que eu já dei. O primeiro link vai ter sobre hábitos, o segundo vai ser sobre como viver no azul e o terceiro vai ser o meu controle financeiro na prática. Certo? Eu vou deixar tudo aqui para vocês assistirem depois que terminarem essa aula aqui. Vamos lá, falamos sobre 3 perfis: poupadores, gastadores e descontrolados. Agora vem o 4º perfil, que são dos desligados. São aquelas pessoas que não estão muito ligando para dinheiro, sabe? Dinheiro não é a salvação do mundo, dinheiro não traz felicidade, dinheiro também não traz infelicidade. Então, sabe, não estão muito aí. São pessoas que sabem mais ou menos tudo, mas nada exatamente. Eu sei mais ou menos o quanto eu ganho, eu sei mais ou menos o quanto eu gasto, eu sei mais ou menos o que eu preciso ter no futuro, eu sei mais ou menos que ano vai ser esse futuro que eu quero me aposentar, parar de trabalhar, cada um tem suas pretensões, mas são pessoas que não sabem exatamente nem quanto ganham, nem quanto gastam, nem quanto querem ter no futuro, nem quando vão se aposentar, nem quando nada, sabe? São pessoas que estão mais nada no quesito financeiro. São pessoas que estão mais desligadas para dinheiro e focando em outras áreas da sua vida. Lembrando que não existe perfil certo e errado. Existem vários perfis e a gente pode começar a mudar alguns comportamentos, tá? Para mudar essa rota até a riqueza. Porque pode ser que eu esteja indo pela rota errada, pode ser que eu esteja querendo pegar um atalhozinho aqui, mas eu preciso mudar essa rota. Os desligados são pessoas que raramente poupam, raramente guardam dinheiro e só poupam quando sobra. Por quê? Porque eles não estão muito ligados nisso. Eles não estão muito ligados no assunto quando o assunto é dinheiro. Então eles não têm uma disciplina de poupar pelo menos 10% do seu salário todo mês, por exemplo. Eles não têm isso. Então quando poupam é o que sobra. E é difícil sobrar. Então geralmente essas pessoas não poupam muito dinheiro. Se tiver que parcelar, tudo bem, zero estresse. Eu tenho que fazer uma compra, eu tenho que parcelar, faz parte. Entende? As pessoas têm esse tipo de mentalidade. Enquanto os poupadores jamais querem pegar uma dívida, jamais querem fazer uma parcela. Os desligados, eles aceitam, tá beleza, não tem problema, o meu foco tá em comprar aqui essa blusa, não tá no dinheiro, eu não tô muito ligado no assunto de dinheiro, então eles aceitam isso, só que muitas vezes eles acabam pegando dinheiro de cheque especial, não pagando totalmente só a fatura do cartão de crédito, isso pode acarretar juros e problemas financeiros logo ali na frente. São pessoas que fazem o que elas sonham quando tem dinheiro, elas realizam alguns objetivos que precisam de dinheiro, elas compram o que elas precisam comprar, elas pagam para ter um jantar diferente, num lugar diferente que elas gostariam há muito tempo, quando tem dinheiro. Na verdade, elas são surpreendidas pelo fato de terem dinheiro e aí elas vão fazer alguma coisa. Elas não têm o controle, né? Vou poupar para fazer isso. Não. Quando elas têm dinheiro, elas começam a pensar, peraí, o que eu gostaria de fazer que eu não estou fazendo porque eu não estava tendo dinheiro? Aí elas começam a pensar isso e realmente fazem o que elas querem fazer, só que só quando tem dinheiro. Então isso não tem uma regularidade, isso não é algo espontâneo, não é algo protagonista, digamos assim. Então eu não faço porque eu quero fazer, eu faço porque deu, entende? Esse é um comportamento das pessoas com perfil desligado. Quase toda a conta é uma surpresa todo mês, elas não sabem muito bem quanto gastam no cartão de crédito todo mês, elas não sabem muito bem o que gastaram no mês. Lembra, elas sabem mais ou menos tudo, mas não sabem exatamente nada. Então, podem vir algumas surpresas negativas aí, por exemplo, fatura do cartão de crédito. Pode vir uma fatura muito maior do que esperava e isso começar a acarretar problemas financeiros. São pessoas que acham sempre cedo para pensar na aposentadoria. Lembra, elas não estão muito ligadas quando o assunto é dinheiro. E são pessoas que tendem a ter uma vida financeira complicada no futuro. Menos complicada que o perfil descontrolado, tá? Mas mesmo assim complicada porque elas não estão muito ligadas no assunto dinheiro. E quando eu não estou muito ligado num assunto, eu tendo a não ter um rendimento bom naquilo. Se eu não estou muito ligado na minha saúde, eu tendo a não ter uma saúde tão boa no futuro. Se eu não estou muito ligado em fazer exercício físico,
pode ser que o meu físico não seja dos melhores lá no futuro. Se eu não estou muito ligado em ter uma boa alimentação, pode ser que a minha saúde seja enfraquecida. Se eu não estou muito ligado quando o assunto é dinheiro, pode ser que eu tenha uma situação financeira bem complicada no futuro, porque eu não planejei isso cedo, eu não comecei a executar isso cedo. Então, pontos fortes dos desligados. São pessoas que não têm vícios. Elas não são escravos de contas, elas não são escravos de poupança. Elas não são escravizar, eu tenho esse comportamento que é gastar, gastar, gastar. Elas não têm isso. E elas não têm esse comportamento que é eu preciso poupar, tem que ser no mínimo 10% todo mês, e eu quero 20%, agora eu quero 30%, agora eu quero 40%, sabe? Elas não têm esses comportamentos compulsivos, elas não têm vícios. Como pontos fracos dos desligados, eles têm uma certa incapacidade de estipular e atingir os seus objetivos. Eles acabam evitando muitas vezes compromissos. Essa é uma outra característica dos desligados, porque eles não estão muito ligando para dinheiro. Então eles não querem fazer um compromisso financeiro consigo mesmo. Eles não querem muitas vezes traçar, estipular metas e objetivos, porque talvez eles saibam que eles não conseguem atingir naquele prazo que eles gostariam, porque eles não têm dinheiro, eles não têm controle, eles não estão muito ligados nisso. Então eles acabam tendo um certo receio, uma certa aversão por estipular objetivos, traçar metas, percorrer essas metas para atingir. Eles evitam um pouco se comprometer, justamente porque eles são desligados, eles não conseguem fazer esse planejamento bem feito. E são pessoas que têm uma certa resistência a planos que exijam disciplina. Eles resistem um pouco a qualquer coisa relacionada a compromisso, a disciplina, porque eles estão um pouco desligados ali, desconectados, eles não estão muito ligando para dinheiro. Esse é o quarto perfil, o perfil dos desligados, certo? Então eu já falei sobre o perfil dos poupadores, gastadores, descontrolados e desligados. Talvez tu já tenha te identificado muito bem com algum perfil aí. Se tu ainda não te identificou, temos o quinto perfil financeiro. E tu tem que analisar justamente esses comportamentos para ver qual é o teu perfil. O foco é em ti hoje. O foco é em ti, certo? Tu identificar o teu perfil para ver o que tem que melhorar. Vamos lá. Quinto perfil financeiro. Esse é o perfil que eu desenvolvi ao longo do tempo, desenvolvi ao longo dos anos. Eu tinha o perfil poupador e eu acabei desenvolvendo esse perfil que é o chamado perfil financista. Perfil financista, que é justamente o perfil das pessoas que poupam com frequência, poupam dinheiro com consistência e investem o seu dinheiro. Investem bem o seu dinheiro, investem para ter primeiro a segurança financeira, certo? Uma reserva de emergência, uma reserva de segurança bem formada. Depois elas investem com foco na sua independência financeira, na sua independência do trabalho, não precisar trabalhar para estar ganhando dinheiro para se sustentar, começar a trabalhar por hobby ou parar de trabalhar, cada um tem sua própria convicção, e também poupar para realizar os seus sonhos. Elas conseguem elencar tudo isso e começar a poupar por objetivo também. Eu quero fazer uma viagem, eu quero trocar de carro, eu quero comprar um imóvel, eu quero alugar um imóvel numa região melhor, sei lá. Elas conseguem elencar vários objetivos e alcançar esses objetivos. E elas investem com base neles. Primeiro a sua reserva de emergência, depois a sua independência financeira, depois com foco nos seus objetivos. Elas têm um foco maior não em dar duro pelo dinheiro, não em trabalhar muito, dar muito duro para ter dinheiro. Elas focam mais em aprender, investir em conhecimento para fazer o dinheiro dar duro por elas mesmas. Então, ao invés de eu estar trabalhando pelo dinheiro, elas gostam de gerar renda passiva, que é o quê? Eu investi o meu dinheiro para ele me dar mais dinheiro. São pessoas que geralmente usam planilhas, fazem lista de compras, gostam de controlar o seu dinheiro, gostam realmente de ter tudo ali na ponta do lápis, sem exageros, tá? Fazem listas para não saírem ali dos trilhos que elas mesmas se colocaram, porque elas sabem onde elas querem chegar. São pessoas que fazem projeções do futuro, são pessoas que gostam de estudar sobre investimentos, são pessoas que gostam de falar sobre isso. São pessoas que gostam de conversar com os amigos, com os familiares sobre investimentos, e até são pessoas que são procuradas pelas outras pessoas para justamente falarem e explicarem melhor sobre investimentos. Geralmente são pessoas que já lidam bem com essa situação ou estão na busca de conhecer mais sobre como investir melhor o seu dinheiro. E aí, naturalmente, elas começam a falar mais isso com as pessoas e as pessoas começam a procurar elas para pedir ajuda. Como é que eu faço isso? O que é CDB? O que é um título público? O que vale mais a pena? O que tu acha? São pessoas que vão sendo mais procuradas com o tempo.
E para algumas pessoas, isso é totalmente natural, muito comum, essas pessoas podem parecer um pouco exageradas e um pouco soberbas até talvez. Por quê? Porque algumas pessoas, depende do perfil da pessoa, entende? Imagina só que o teu irmão, tu tem um irmão ou uma irmã, e o teu irmão ou tua irmã, ele tem o perfil gastador. São pessoas que querem só viver o momento presente. Se tu tiver o perfil financista, pode ser que essa pessoa ache, poxa, tu é muito exagerado, cara. Tu não curte a vida no momento presente. Tu tá só aguardando dinheiro pro futuro. Aí tu fala, não, eu curto, eu faço isso, isso e aquilo. E aí ela, não, tu poderia fazer mais, tu poderia aproveitar, porque o futuro é incerto, entende? Então sempre existirão. Independente de qual perfil tu tiver aqui, sempre vai ter gente que vai te criticar. Independente se tu tiver sucesso na vida ou se tu tiver fracasso, as pessoas vão te criticar. Se tu tiver fracasso, as pessoas vão te dizer que tu é fraco, que tu fracassou, que tu desistiu, etc e tal. Se tu tiver sucesso, as pessoas vão dizer que tu tá trabalhando demais, que tu deveria curtir mais a vida, entende? Se tu tiver qualquer um desses perfis, as pessoas vão te criticar igual. Se tu for poupador, é que tu guarda dinheiro demais, tu não vive o momento presente. Se tu for gastador, é que tu gasta demais, tu não pensa no futuro. Se tu for descontrolado, é o quê? Qual é o problema do camarada ser descontrolado? Ele realmente não tem controle sobre nada. Então, existe esse problema, né? As pessoas vão te criticar com isso. Por isso, poxa, tu não tem controle de nada. Se tu é desligado, as pessoas vão dizer, poxa, acorda pra vida. Tu tá desligado, tu não tá prestando atenção. Se tu é financista, poxa, essa pessoa é exagerada, ela fica pensando demais no futuro, ela não, entende? Então sempre a crítica vai vir. Agora escolha, faça a opção de ser criticado pelo melhor motivo possível. Essa é realmente a ideia. Quais são os pontos fortes dos financistas? Eles têm uma certa capacidade, têm uma certa facilidade até de desenvolver planos e colocar esses planos em prática, porque eles justamente gostam. Eles gostam de controlar o seu dinheiro, eles gostam de planejar, fazer projeções sobre o futuro e eles gostam de estudar sobre investimentos. Então eles têm esses componentes, essas características necessárias para eles realmente desenvolver planos e colocar esses planos em prática. Eles geralmente são pessoas disciplinadas, porque se eu gosto de controlar o meu dinheiro, eu não tenho medo de enxergar o que eu estou vendo ali. Muitas vezes a gente não quer fazer um controle financeiro, a gente não quer tirar um extrato no banco, não quer entrar no aplicativo e olhar o seu extrato no aplicativo do banco no celular, porque a gente não quer enxergar aquilo ali. Então os financistas geralmente, eles já se colocaram numa situação financeira positiva, tá? Ou eles já estão com o mindset de que eles vão ir para o positivo. Eles vão ir para o positivo. Isso tem muita força, muita influência. Como eles gostam do que eles veem, eles gostam de fazer controle, eles gostam de fazer planilha, eles gostam de fazer projeção, eles gostam de investir, eles são pessoas disciplinadas, eles gostam do que estão vendo, porque eles estão vendo resultado positivo, certo? São pessoas que têm a capacidade de investir bem o seu dinheiro e de poupar bem o seu dinheiro de uma forma que não deixem de viver o momento presente, mas garantam o futuro, certo? Garantam o seu futuro. Pontos fracos do financista. Pontos fracos do financista. Em geral, os financistas são meio que boicotados pela família, porque geralmente poucas pessoas têm esse perfil financista. Geralmente a gente desenvolve o perfil financista. Nascer naturalmente com o perfil financista são poucas pessoas que nascem. Então geralmente a família tem outros perfis que muitas vezes não entende o perfil financista. Então, são pessoas que geralmente são muito criticadas dentro da família e muitas vezes começam a enfraquecer, a esmorecer, justamente por ter essas críticas das pessoas que elas mais amam, que mais convivem com ela. Então tem esse ponto fraco não do perfil em si, mas que as pessoas que têm esse perfil, elas estão acometidas a ter esse certo tipo de problema. E se elas não souberem se fazer entender, pessoas do perfil financista, elas vão se tornar o que eu me tornei alguns anos atrás. Com o tempo eu comecei a me fazer entender melhor. Mas as pessoas, às vezes, algumas me achavam meio chato. Principalmente as pessoas do perfil mais gastador, mais descontrolado. Me achavam meio chato porque eu começava a falar em controle financeiro, em planilha, poxa, eu vou controlar meu dinheiro, eu vou conseguir atingir minha independência financeira em tal data, eu vou conseguir guardar, ter 100 mil reais guardados em tal data, ter 200 mil, ter 500 mil em tal data. E as pessoas que com esse outro tipo de perfil, gastador descontrolado, poxa, elas não estão nem aí para isso. E aí elas começam a achar meio chato, sabe? Começam a achar meio chato. E esse é o outro ponto fraco das pessoas com o perfil financista. Então no meu caso, eu tinha o perfil poupador, eu tinha muito medo de não ter dinheiro no futuro e com o tempo eu fui trabalhando isso e consegui adquirir mais conceitos do perfil
financista. Para eu realmente conseguir, além de salvar dinheiro, além de poupar, eu conseguir viver bem o meu momento presente enquanto eu projeto um futuro excepcional e eu conseguir investir bem o meu dinheiro para fazer o dinheiro dar duro por mim, para ele trabalhar por mim, ele se tornar o meu escravo e eu não ser escravizado pelo dinheiro. E talvez tu tenha visto que tu tem um perfil ruim. Um perfil que na tua concepção é um perfil ruim. Por quê? Porque tu enxerga, se eu mantiver os comportamentos desse perfil, eu vou ter um futuro não tão bom. Não exatamente aquele futuro que eu gostaria. Só que tem como mudar? Lembra, tem sim como mudar. O que tu tem que fazer para mudar? O que forma esse perfil? São comportamentos, são hábitos. Então o que tu precisa trabalhar são os teus comportamentos. Tu precisa mudar os teus hábitos, precisa excluir hábitos ruins e incluir hábitos bons. E aqui no box de descrição desse vídeo eu já deixei um link justamente sobre essa aula ao vivo que eu dei sobre hábitos. Como eu faço para excluir um hábito ruim, implantar um hábito bom, mudar os meus hábitos e quais os hábitos que eu tenho que ter indispensavelmente para acessar a rota da riqueza. Então, eu trabalhando o loop do hábito, que é o quê? O loop do hábito ele é composto por 3 partes. O primeiro é o gatilho, é algo que me dá um start para o hábito. Depois eu tenho o hábito e depois eu tenho uma recompensa. O que eu preciso manter aqui? O meu gatilho e a minha recompensa. A única coisa que eu mudo aqui é o hábito. Nessa live eu explico muito bem, mas não é tão difícil. É bem mais fácil do que parece. E a ideia é mudar um comportamento por vez. Muda um hábito por vez. Se tu quiser revolucionar tudo na tua vida de uma hora para outra, talvez tu não tenha força suficiente para ter a disciplina de manter tudo. Então pega um comportamento, adota por 20 dias, 30 dias. Mudou um comportamento, mudou um hábito. Implantou aquilo, agora começa a implantar outro. Depois outro, entende? Dá um intervalo. Começa a mudar devagar. Poxa, tu vai viver 100 anos por baixo. Então não precisa ter tanta ansiedade assim para mudar os hábitos. Certo? Então, em resumo, são esses 5 hábitos, esses 5 perfis, comecei a falar sobre hábito aqui, são esses 5 perfis financeiros que existem. Primeiro, poupadores. Segundo, gastadores. Terceiro, descontrolados. Quarto, desligados. E o quinto, financistas. Eu saí desse, poupadores, e fui pro financistas, certo? Ainda tem um pouco de característica do poupador, mas que eu considero essencial, que eu gosto de ter e que vem me ajudar nesse perfil financista. E agora eu te pergunto, qual é o teu perfil financeiro? Independentemente do momento que estiver assistindo essa aula aqui, qual é o teu perfil? Coloca aqui embaixo, manda aqui embaixo nos comentários dessa aula, para eu saber realmente se eu consegui te explicar exatamente as características dos perfis financeiros. As características. E aí, exatamente, se tu conseguiu identificar o teu. Porque qual é meu foco aqui hoje? É te explicar, te ensinar os 5 perfis financeiros, de forma que tu consiga identificar o teu perfil, para identificando o teu perfil, ver exatamente o que tu precisa melhorar. Ver exatamente, conseguir enxergar quais comportamentos tu precisa abandonar e quais comportamentos tu precisa inserir na tua rotina. Quais os hábitos que tu precisa mudar, certo? Então, manda aqui embaixo nos comentários, posta aí qual o perfil financeiro que tu identificou em ti. E se tu quiser se sentir mais à vontade, quer te comprometer, tá realmente comprometido em mudar, manda aqui embaixo também, junto com o teu perfil, qual comportamento tu vai deixar de ter e ou qual comportamento tu vai começar a implantar para mudar o teu perfil financeiro. Certo, gente? No mais, eu te pergunto, tu curtiu a aula? Realmente tu curtiu a aula? Essa aula veio a engrandecer para ti? Te ajudou de alguma maneira? Se sim, se essa aula fez sentido, se tu curtiu, deixa o teu like aqui embaixo, tá? Clica aqui no botão gostei aqui embaixo e também faz o seguinte, todas as pessoas do mundo precisam conhecer o seu perfil financeiro. E todas as pessoas do mundo não são boas o suficiente, na verdade nenhuma pessoa do mundo é boa o suficiente a ponto de não ter que mudar nada na sua vida, não ter que mudar nenhum comportamento. Então pega e compartilha para todos da tua família, teus amigos, essa aula para pessoas que realmente podem ser ajudadas por isso, pessoas que estão querendo buscar, que estão querendo acessar a rota da riqueza. Certo, gente? Então, se tu gostou da aula, deixa o like aqui embaixo e compartilha essa aula nos teus grupos de WhatsApp aí. Manda essa aula ao vivo que a gente fez aqui hoje para todas as pessoas, de forma que elas possam ser muito beneficiadas com esse conteúdo. Certo, gente? Que bom, excelente aula, recebi um comentário aqui, show de bola. Um grande abraço e até mais.